Oração por um milagre. Querido filho, querida filha, eu não sei qual é a sua luta de hoje, qual é o seu impossível, qual é o milagre do qual você precisa, mas o que eu sei é que não existe nada impossível para Deus. O nosso Deus pode tudo. E, sobretudo, saiba que nessa situação, Deus está com você. É, você mesmo. Deus está com você. Ele está te amando nessa situação. Ainda que você não veja, filho, filha, não perceba. Deus está cuidando de você nessa situação. Ele te ama muito do jeito que você é, da forma como você está. E Ele nunca vai abandonar você. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. E ainda Lucas 18, 27 diz o seguinte: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mais uma vez eu digo, eu não sei o tamanho do seu impossível, mas eu sei o tamanho do seu Deus. Ele é enorme, Ele é maior que tudo. Não desanime. Deus te ama e Ele não te abandona. Eu te convido já, amado filho, amada filha, a se inscrever agora no canal, se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para você ser informado quando entrar vídeos novos, para você ser informado, informada. E deixe de antemão seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque só assim essa oração vai ser mostrada por essa plataforma para mais pessoas. Compartilha também o link desse vídeo com seus grupos de WhatsApp, Telegram. Envia para os seus amigos para que mais pessoas recebam essa oração. Tenha fé. A fé é o combustível do milagre. Jesus pode transformar você e mudar essa situação. Ele é Deus. Vamos pedir com fé, confiando na vontade soberana dele, que é sempre o melhor para nós, óbvio, mesmo quando nós não entendemos. Senhor Jesus, nós viemos a Ti, nós nos apresentamos a Ti, assim como somos, pecadores e fracos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e nos arrependemos deles. Por favor, nos perdoa, Jesus. Jesus, nós te pedimos perdão pelas nossas fraquezas e no Teu nome agora nós perdoamos todos os que nos prejudicaram e fizeram o mal contra nós. Porque nós sabemos que sem liberar o perdão, o milagre não pode nos alcançar. Se nós ainda continuarmos cultivando rancor e mágoa, o Senhor não tem espaço para operar o milagre e agir na nossa vida. Por isso, em Teu nome, nós perdoamos aquela pessoa que mais nos ofendeu. Nós perdoamos, ainda que o nosso coração ainda não sinta isso, não tenha vontade. Nós dizemos aqui que perdoamos em Teu nome, Jesus. E Te pedimos a graça de o fazer de fato. Cura o nosso coração pela força do perdão. Nós renunciamos, Senhor, ao mal e todas as suas obras, ao inimigo e todas as suas obras, em Teu nome, Jesus. E Te damos, Senhor, todo o nosso ser. Te aceitamos, Jesus, como nosso único Deus e Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos curar e fortalecer no corpo, na alma e no espírito. Senhor Jesus, cubra-nos com o Teu sangue, nos encha com o Teu Espírito. Faz a Tua obra em nós por intercessão da Virgem Maria. Senhor, eu peço, pelo poder do Teu nome e ancorado na Tua palavra que diz, em Mateus 7,7, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Na Tua palavra que diz no Evangelho de João, capítulo 16, ainda não pedistes ao Pai o meu nome. Peçam, para que Ele vos atenda e a vossa alegria seja completa. Amparado, Senhor, nessas palavras, nós clamamos agora, Jesus, em Teu nome. Vem realizar, Senhor, esse milagre. Em Teu nome, Jesus.
Vem realizar em Teu nome, Jesus, isso que é impossível para nós. Vem curar essa doença, Jesus, em Teu nome. Vem abrir essa porta que está fechada. Vem libertar essa pessoa do vício, Senhor, da droga. Vem proteger essa pessoa na cadeia. Vem mudar a nossa sorte. Vem mudar essa sentença de morte contra nós. Vem providenciar o dinheiro que precisamos para pagar essa conta. Vem providenciar um emprego, Senhor. Vem restaurar esse casamento, vem curar essa criança doente, esse idoso doente. Vem mudar essa ação judicial, Senhor, essa sentença de morte, de destruição. Vem mudar, Jesus, em Teu nome. Faz o que é impossível para nós, Senhor. Na Tua palavra está escrito que para o Senhor nada é impossível. Vem, Jesus, e faz esse milagre agora na nossa vida, na vida desse filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Realiza esse milagre em Teu nome. Realiza esse milagre nessa família, realiza esse milagre na saúde dessa pessoa, na mente dessa pessoa, nas emoções, no corpo, na alma, na vida financeira. Vem agir com a Tua providência e faz o milagre, Senhor. Essa pessoa pensando em se suicidar, faz o milagre, liberta essa pessoa agora. Faz o milagre da conversão em nós e na nossa família, Jesus. Para o Senhor nada é impossível. Vem nos libertar. Vem nos curar, vem fazer o que é impossível para nós. Nós sabemos, Jesus, que não existe impossível para Ti. O que para mim, o que para nós parece sem solução, para o Senhor basta uma palavra e o impossível acontece. Ó Jesus, assim como o Senhor curou os leprosos, vem nos curar agora. Assim como o Senhor ressuscitou os mortos, Jesus, vem nos ressuscitar agora. Assim como o Senhor libertou os oprimidos pelo demônio, vem nos libertar agora, Senhor. Assim, Senhor, como o Senhor curou o cego de nascença, como o Senhor curou os aleijados, os coxos, os mudos, os surdos, vem nos curar, Jesus, em Teu nome. Cura-nos dessa ansiedade que não sai da nossa cabeça, dessa aceleração mental que não nos deixa dormir, Jesus, em Teu nome, cura-nos. Liberta-nos dessa depressão, Senhor, desse desejo de morte. Liberta-nos, Senhor, desse espírito de falência que não nos deixa prosperar e progredir. Liberta-nos, Senhor, desse espírito de adultério que destrói os nossos relacionamentos, nosso cônjuge. Liberta, Senhor, desse espírito de vício que está destruindo a nossa família, a nossa vida. Liberta-nos do vínculo com o ocultismo. Liberta-nos das falcatruas que fizeram contra nós para nos amaldiçoar. Liberta-nos das consequências dos nossos próprios pecados, Senhor. Essa é a oração do impossível, Jesus. Em Teu nome, vem realizar o milagre na nossa vida. Em Teu nome, Senhor, vem nos salvar. Nada é difícil demais para o Senhor, Jesus. Nada é impossível para Ti, Jesus. O Senhor pode tudo. Vem e nos liberta, vem e nos levanta. Vem e faz o milagre da santidade, nos faz santos, nos converte. Vem e faz o milagre, Senhor, de mudar a nossa mentalidade. Vem e faz o milagre de mudar a nossa sorte. Muitos filhos e filhas que talvez receberam uma sentença de morte com um exame, com o diagnóstico de uma doença, cura agora, muda a nossa sorte, nos dá uma nova chance. Faz um milagre na nossa vida, Jesus. Faz o que é impossível para nós, Senhor. Nós confiamos no poder do Teu nome, Jesus. E pelo poder do Teu nome, derruba as muralhas na nossa vida e na nossa família. Pelo poder do Teu nome, traz a providência. Pelo poder do Teu nome, faz a reconciliação acontecer. Que esses inimigos façam as pazes. Talvez tenha alguém nos perseguindo, querendo nos matar. Que essa pessoa não nos encontre, não nos enxergue. Talvez estamos devendo, jurados de morte. Vem nos libertar e nos proteger, Jesus. Talvez cometemos um grave pecado e isso vai vir a público, não temos o que fazer. Vem nos proteger, Senhor, vem nos defender. Vem nos proteger, Jesus, em Teu nome. Senhor, vem em socorro da nossa falta de fé. Nós cremos, mas vem em socorro da nossa falta de fé. Nos ensina a confiar mais, a ter mais fé, porque o combustível do milagre é a fé. Vem tirar a angústia do coração dessa pessoa, a depressão, a ansiedade, o medo. Essa pessoa que se culpa pela morte daquela outra pessoa, essa pessoa que não se perdoa. Vem fazer esse milagre, Senhor, do auto perdão, da reconciliação.
da restauração do casamento, da família. Devolve 7 vezes mais, Jesus, aquilo que o inimigo tirou, que as pessoas tiraram de nós, que a tentação roubou de nós. Restitui, Senhor, o que é nosso, o que foi roubado pelo mal. Faz um milagre na nossa vida, Jesus. Nos abençoa, nos liberta, nos levanta. O que é impossível para nós, realiza agora, Jesus, em Teu nome. Traz a cura física, emocional, espiritual, psíquica. Traz a restauração. Muda a nossa sorte, nos faz sorrir outra vez, nos faz felizes em Teu nome, Jesus. Faz um milagre na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a tua situação, selando esse milagre, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado filho, amada filha, eu te convido, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, situações pelas quais você quer que eu reze, que o Padre vai rezar todos os dias. Não saia sem colocar o seu pedido de oração e sem se inscrever no canal. Deixa também seu like, sua curtida nesse vídeo e compartilha esse link com mais pessoas, esse vídeo com mais pessoas. E também eu quero deixar como sugestão você conhecer as playlists aqui do meu canal, a playlist Orações com Orações Poderosas. E na playlist Clips tem uma música chamada Liberta-me, Senhor. Ela casa totalmente, perfeitamente com essa oração. Saindo daqui, digita Liberta-me, Senhor, Padre Adriano Zandoná, aqui no YouTube, ou vá na playlist Clips e procura Liberta-me, Senhor. Escute essa canção, que ela é providencial para esse momento e vai selar toda essa bênção aqui na sua vida. Deus ilumine você. O Senhor visite as mulheres que nos acompanham, sobretudo, Senhor, as mulheres sofridas, humilhadas, que estão sofrendo com uma doença ou se sentindo sozinhas, não amadas, rejeitadas, sobrecarregadas. Quantas mulheres, Senhor, sobrecarregadas, tendo que ser pai e mãe, tendo que lidar com um esposo difícil, tendo que lidar com a traição, com tantas coisas, Senhor. Conforta o coração dessas filhas, cura o coração das mulheres que nos acompanham, Jesus, com o Teu amor, o amor profundo, mesmo que o Senhor deu a Maria Madalena, as mulheres da Bíblia. Cura-nos, Senhor, com o Teu amor. Cura as mulheres, pelo poder do Teu nome, por intercessão de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Mais uma vez, parabenizo você, mulher, você, filha querida, por hoje, Dia Internacional das Mulheres. É claro que essa homenagem precisa ser feita todos os dias, né? Mas hoje, de maneira especial, nós todos aqui homenageamos você, rezamos por você. O Padre, desde cedo, já está rezando por todas as mulheres que nos acompanham, você, mulher, pelas suas intenções. E olha, como eu disse, hoje eu vou falar um pouquinho de Maria Madalena. Essa semana vou falar um pouquinho sobre a realidade das mulheres, não é? A semana do Dia Internacional das Mulheres, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Com certeza vai abençoar o teu coração. Vamos lá então, essa é a passagem na qual Jesus ressuscitado aparece para a sua primeira testemunha. Jesus ressuscitado escolheu aparecer primeiramente para uma mulher. Jesus ressuscitado escolheu fazer da sua primeira testemunha da ressurreição. Jesus escolheu fazer da sua primeira testemunha da ressurreição uma mulher, Maria Madalena. E num tempo, gente, no qual, infelizmente, a mulher era muito desprezada, muito rejeitada, era um tempo muito machista, a mulher não tinha valor, me perdoe, na época, né? Jesus escolheu aparecer por primeiro ressuscitado para uma mulher, para mostrar o valor, a dignidade que vocês, filhas, têm aos olhos de Deus, o respeito que Deus tem para com vocês, a honra que Deus tem para com vocês e que a igreja tem também. Então vamos lá. Ressuscitado na madrugada do primeiro dia, depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Guarda isso aqui. Jesus ressuscitado apareceu por primeiro a uma mulher, a Maria Madalena. E o Evangelho já diz, dá um pouco da credencial dela, né? De quem Jesus tinha expulsado 7 demônios. Olha, guarda aí um pouquinho essa passagem,
congela aí um pouquinho na passagem, congela um pouquinho sobre Maria Madalena, que o padre já vai falar, mas eu quero, antes de começar a falar de Maria Madalena, porque para que o padre começar a falar, eu já vou entrar todo no conteúdo que eu quero desenvolver, eu quero trazer, guarda essa passagem, que nós vamos refletir sobre ela, o padre vai discorrer, vai esmiuçá-la aqui com você. Mas antes eu quero trazer 3 frases, 3 pensamentos, 3 contribuições dos últimos 3 papas sobre as mulheres, para vocês verem que vocês, são fracas não, olha o nível. O Papa pensa em vocês, a igreja pensa em vocês. Olha só, primeiro, começar pelo Francisco, né, que é o que está em atividade. Olha só, os dotes, eu vou até segurar a Paula que ela vai começar a subir aqui, de tanto elogio que o Papa Francisco vai fazer, eu vou ter que puxar para baixo, me ajuda, Fagner. Olha só o que o Papa disse, gente, os dotes de delicadeza, sensibilidade e ternura peculiares que enriquecem o espírito feminino, representam não apenas uma força genuína para a vida das famílias, para a propagação de um clima de serenidade e de harmonia, mas uma realidade sem a qual a vocação humana seria irrealizável. Isso é importante. Sem essas atitudes, sem esses dotes da mulher, a vocação humana não consegue se realizar. O que o Papa está dizendo? Olha, que sem a beleza que vocês são, não tem ser humano, não tem vida. Em outra citação, o Papa Francisco, num discurso em Roma, disse que as mulheres, a sensibilidade da mulher é um oásis de amor no meio de um mundo desertificado pelo ódio. Olha só, que coisa linda. Agora vamos para o querido Papa Emérito Bento XVI, na audiência geral de 14 de fevereiro de 2007. Olha o que ele disse. A história do cristianismo teria tido um desenvolvimento muito diferente e não bom se não houvesse nela a generosa contribuição de muitíssimas santas mulheres. O Bento XVI reconhecendo o valor das mulheres, né? Na história do cristianismo. E agora essa última contribuição está, não sei se você sabe, o Papa São João Paulo II escreveu uma carta apostólica sobre a vocação da mulher, chamada Mulieris Dignitatem. Eu coloquei essa carta apostólica, muita coisa dela no meu livro, A Cura da Alma Feminina, que está aqui à minha esquerda, um caminho de resgate à essência, a verdadeira essência da mulher. E o Papa João Paulo II, na Mulieris Dignitatem, número 11, disse o seguinte: grandes coisas fez em mim o poderoso. Essas palavras de Maria significam também a descoberta da própria humanidade feminina. Grandes coisas fez em mim. Esta é a descoberta de toda a riqueza, de todos os recursos pessoais das mulheres, de toda a eterna originalidade da mulher, assim como Deus a quis, pessoa por si mesma, que se encontra ao mesmo tempo por um dom sincero de si. Olha só, São João Paulo II está dizendo que a beleza da mulher, a originalidade da mulher, são um dom que vem diretamente do céu. Deus criou um jardim que é o mundo, mas Ele quis nele colocar flores, que são vocês mulheres. É isso que São João Paulo II está dizendo na Mulieris Dignitatem, em outras palavras. Você pode se aprofundar depois nessa encíclica, nessa carta apostólica, melhor, que fala muito sobre a dignidade, sobre a vocação da mulher, também os discursos de outros papas, o Pio XII tem um discurso bonito também. Mas, enfim, só para fundamentar um pouquinho, para mostrar esse relevo que a igreja dá ao seu papel, que o cristianismo, né, dá ao seu papel. Fato esse foi, como eu li aqui no Evangelho, Jesus escolher aparecer em primeiro lugar a Maria Madalena. Mas vamos entender, gente, quem era Maria Madalena? O nome dela é citado 17 vezes na Bíblia. Então, é alguém que tem uma importância, né? E o nome dela, o codinome ali, né, o sobrenome que usaram, já mostra um pouquinho de quem ela é. Fala um pouquinho dela. Maria de Magdalena, de Magdala. Magdala era uma vila de pescadores ali às margens do mar da Galileia, a aproximadamente uns 10 quilômetros de Cafarnaum, onde era a casa de Pedro, onde era o quartel-general de Jesus, né, durante o seu ministério. E a Bíblia diz que Jesus encontrou Maria numa situação muito difícil. Ela era possuída por 7 demônios. Olha só, na Bíblia o número 7 significa plenitude. Então era como se ela estivesse cheia de todo o mal, de toda a escória, de tudo que é ruim, né? Então Jesus a encontra nessa situação difícil, uma mulher perdida, uma mulher, segundo a tradição, que era prostituta, pervertida, pecadora, possuída pelo mal. E um encontro com Jesus transforma totalmente a vida dessa mulher.
totalmente, a ponto de se tornar uma testemunha exata da ressurreição. Olha só, Santo Hipólito de Roma, no século II, a chamava de apóstola dos apóstolos, porque ela foi a primeira testemunha da ressurreição e foi anunciar aos apóstolos que Jesus estava vivo, né? O Papa Francisco, no dia 22 de julho de 2016, transformou a memória de Santa Maria Madalena, que é 22 de julho, em festa. Dia 22 de julho de 2016, é uma festa. O Papa Francisco transformou justamente para dar esse relevo na importância ali de Maria Madalena, não é? Como anunciadora do mistério de Cristo, como portadora da mensagem alegre da ressurreição do Senhor. E por ocasião dessa proclamação da festa de Santa Maria Madalena, o Papa Francisco também a chamou de apóstola dos apóstolos, como Santo Hipólito de Roma no século II. Então era alguém muito importante. É claro, existem muitas lendas populares, né? Muitas versões populares, muitas lendas envolvendo a figura de Santa Maria Madalena. Mas a gente fica com o que a Bíblia mostra, porque não tem muitos detalhes, né? Há uma lenda, até foi feita uma série um tempo atrás, de que ela tinha se fugido com um soldado romano, né, que era muito rico. Depois ele a abandonou e ela teve que se tornar prostituta por causa disso. Há outras lendas, mas são tudo versões populares. Não tem ratificação bíblica, esse tipo de coisa. E nos livros apócrifos, não sei se você conhece os livros apócrifos, são os livros que foram escritos ali na época de Jesus, mas que não entraram na Bíblia, né? Não entraram no cânone, que nós chamamos bíblico. Por exemplo, tem um livro apócrifo chamado Evangelho de Maria, outro Evangelho de Filipe. No Evangelho de Maria, por exemplo, apócrifo, há um diálogo no qual Pedro fala para Maria Madalena: vem e diga para nós as palavras que você ouviu do Salvador, algumas que ele só disse para você. É o próprio Pedro reconhecendo ali o valor dela, né? É claro, como eu disse, a gente fica com a Bíblia. Mas, gente, vamos pensar. Essa é uma figura fantástica, né? Quem estuda a história da arte, por exemplo, já viu os quadros, ou já estudou os quadros pintados de Maria Madalena, por exemplo, do Tiziano Vecellio, do século XV, também do Pietro Perugino, do século XVI. Tem várias representações de Santa Maria Madalena, há várias controvérsias também, a gente viu tempo atrás um filme aí, né, falando coisas infundadas dela, né, com relação ao seu relacionamento com os apóstolos, com Jesus, mas enfim, não vou nem abrir esse parênteses porque eu quero aqui falar de coisa boa. Mas olha só, percebamos, gente, essa mulher, a Bíblia nos fala que dela, como eu disse, Jesus expulsou 7 demônios. Ela era uma prostituta. Imagina o que ela não teve, há coisas às quais ela não teve que se sujeitar, sabe? Essa mulher, com certeza, a gente pode presumir, ela não se sentia amada, ela não se sentia respeitada, digna, sabe? Ela teve ali afetada a sua dignidade de filha de Deus, a sua dignidade de mulher, a sua dignidade de pessoa. Ela era uma prostituta, tadinha. Não é, com todo respeito, mas ela vivia saindo com aqueles homens sujos, fedidos, dos quais ela não gostava, sabe? Às vezes sofrendo violência, sendo usada e depois descartada. Imagina como era a autoestima dessa mulher. Imagina como era o amor próprio dessa mulher, né? Se pode dizer que ela tinha um amor próprio, né? Porque a mulher tem vocês mulheres fantásticas, têm uma sensibilidade muito bonita que Deus lhes deu, né? E por causa disso, hoje a ciência comprova que a mulher é mais suscetível à culpa, a alguns problemas emocionais, justamente por essa carga hormonal que traz essa sensibilidade bonita, não é? Que fazem vocês serem a bênção que vocês são. Mas imagina, como que estava a sensibilidade dessa mulher? Como que estava a autoestima de Maria Madalena, gente? A autoimagem, o respeito próprio, sabe? Imagine como Jesus a encontrou. Era um trapo humano, sabe? Usada, abandonada, rejeitada. E aquela época, a densidade demográfica não era tão grande. Não tinha tanta gente como hoje, né? Então as cidades eram menores. Então todo mundo sabia, aquela lá, ó, é a prostituta. Aquele lá é o ladrão, não é? Então, com uma péssima fama, talvez rejeitada dentro de casa. Imagina como Jesus a encontrou. E eu quero ir até mais longe. O que será que levou essa mulher a essa vida? Será que foi um abuso sexual na infância? Será que foi uma ferida profunda de rejeição por parte do pai, da mãe? Será que foi uma traição e ela foi abandonada? Será que foi talvez um problema financeiro? Ela foi se prostituir para ter dinheiro? Não é? O que levou essa mulher a essa situação? E como que estava a vida interior dessa mulher, né?
A gente precisa olhar, sobretudo, o tema de hoje é, a partir de Maria Madalena, falar sobre a cura da autoimagem, a cura interior, a cura emocional da mulher. Né? Eu escrevi isso no livro A Cura da Alma Feminina. Né? Como que estava a autoestima dessa mulher? Jesus a encontrou nessa situação, sabe? Como que ela se via, será? Como que ela se interpretava? Porque o que é, gente, a autoestima? É a estima que você tem para com você mesmo, sabe? No conceito autoestima estão condensados o amor próprio, o respeito próprio, não é? A autoestima é a estima, é o amor que você tem para com você mesmo, é o respeito que você tem para com você mesmo. E olha, esses dias eu vi uma pesquisa de uma universidade de Londres que provava que quando a sua autoimagem é negativa, quando você se vê de maneira negativa, sem respeito próprio, você inconscientemente acaba se auto-sabotando e prejudicando a você mesmo, desperdiçando, perdendo várias oportunidades. Você acaba se arruinando, porque você não se vê como uma pessoa digna de coisas boas. Então, quando alguém quer te tratar bem, inconscientemente você tem uma repulsa. Não. Quando alguém te trata com respeito, eu já me relacionei com pessoas que chegaram a mim, por que você está me tratando bem? O normal é te tratar bem. O anormal foi o que talvez você viveu antes, né? Sabe? Mas a autoimagem, a imagem que a gente tem da gente, ela determina os resultados que a gente tem. Essa pesquisa dizia. A autoimagem positiva muitas vezes vai gerar um resultado positivo. A autoimagem negativa muitas vezes vai gerar um resultado negativo, porque você vai atrair essa negatividade. Mas Jesus encontrou essa mulher assim, ferida pela vida, abandonada, rejeitada, triste, se culpando, muito provavelmente, se sentindo inferior, se sentindo um objeto, se sentindo um nada. Mas Jesus a amou, gente. Jesus a olhou nos olhos, como Ele está olhando agora nos teus olhos, mulher, você mesma. Jesus agora olha nos seus olhos. Talvez você não viveu uma vida de prostituição, mas Deus sabe as feridas no teu interior. Ah, filha, Deus sabe. Deus sabe as noites mal dormidas, filha amada, filha querida. Deus sabe a dor que você sente depois que o seu marido te abandonou, ou a dor de não ter concretizado ainda o seu estado de vida, a sua vocação, ou a dor de estar num casamento, mas se sentindo sozinha, não amada, não vista, não contemplada nas suas necessidades afetivas, humanas pelo seu marido. Você viúva, você idosa, você jovem, perdida, você mulher que perdeu mãe, um filho, uma filha, você filha que perdeu uma mãe. Jesus sabe como está hoje o teu coração, filha. E Ele encontra você como Ele encontrou Maria Madalena. E Jesus, quando Ele entra na nossa história, é com o pretexto de nos fazer melhores e mais felizes. Jesus entra na nossa história para nos fazer mais felizes, para nos curar. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe? Então Jesus entrou na história de Maria Madalena e esse encontro pessoal com Ele transformou tudo. Jesus hoje está entrando na tua história, filha. Está olhando nos teus olhos e está dizendo, levanta essa cabeça. Não desanime, eu escolhi você, eu te amo. E vou te ajudar a mudar o que precisa ser mudado. Vou te ajudar a superar suas próprias fraquezas. Sabe? Jesus transformou a autoestima daquela mulher. Ela fez escolhas, sim, muito ruins. As escolhas ruins que ela fez a levaram onde ela talvez não gostaria de estar. Mas quando Jesus entra, quando Jesus entra na história, tudo muda, filho amado, filha querida. Sabe? E Jesus foi transformando a autoestima dessa mulher. Para explicar um pouco mais sobre o que é a autoestima, eu quero pegar aqui do livro A Cura da Alma Feminina, na página 126, que diz o seguinte, tem uma pesquisa conduzida por uma psicóloga, Marina Vasconcelos, que ela foi dizendo sobre a autoestima. O que é a autoestima? A autoestima é algo construído ainda na infância, a partir da relação que a criança vive com os pais. Crianças que são muito criticadas, que não receberam atenção, o amor ou a aprovação dos pais, que podem passar a vida inteira, depois como adultas, buscando esse reconhecimento em outras pessoas. Tais crianças, tais mulheres, quando se tornarem adultas, podem se tornar adultas inseguras, que passam a vida inteira tentando provar o seu valor às outras pessoas. Quem não consegue resolver essa questão, muitas vezes acaba sofrendo e se colocando em situações nas quais não precisaria se submeter, na vida profissional, no amor e nas relações cotidianas. Então, a autoestima se fere, muitas vezes, ali na infância.
Na infância, no relacionamento com o pai, com a mãe, quando falta amor, quando falta afeto, quando falta aprovação. E o interessante, eu coloquei algumas pesquisas no livro, né, que eu gosto muito de usar esse instrumental, que você vê que é uma coisa comprovada, né? E tem uma pesquisa publicada na revista Evolution and Human Behavior, que provava o seguinte, por exemplo, acho que eu até já falei, você comentei aqui uma outra vez, que a menina, o relacionamento da menina com o pai, ou com quem realiza esse papel ali, o adulto masculino, é muito importante, porque a primeira interação de uma mulher com o masculino, com o universo masculino, acontece através do pai. E essa pesquisa provava, por exemplo, que quando a menina sente inconscientemente que ela falhou em conquistar o primeiro homem da sua vida, que é o pai, que ela não conseguiu conquistar o pai, que ele não a achava bonita, não cuidava dela, não a cortejava. É como que se isso afetasse a autoestima dela diretamente. E ela saísse pela vida com esse sentimento de incapacidade. E, em contrapartida, essa pesquisa provava que quando uma criança, uma mulher, criança, se sentiu amada, querida, aceita e bonita aos olhos do pai, ela não vai aceitar, posteriormente na sua vida, um homem que não a ame, não a respeite, não a faça ela se sentir importante e bonita como o pai fez. Mas, em contrapartida, a pesquisa também mostrava que quando a mulher não se sentia bonita, respeitada e amada pelo pai, ela ia aceitar qualquer um. Ela ia entrar, muitas vezes, num relacionamento tóxico, porque é como se dentro dela uma vozinha falasse, olha, você não merece coisas boas, você não merece alguém que te respeite, você não merece alguém que te leve a sério. E quantas mulheres a gente vê que está num relacionamento tóxico, com um homem que não respeita, que não leva a sério, que às vezes é violento, sabe? Ou quando casa é outra coisa, tem um sacramento, mas antes, às vezes, no namoro, né? Você vê que a pessoa não se dá o mínimo de valor. E às vezes fala pra gente, rapaz, eu tenho medo de não conseguir ninguém melhor, né? Sabe? É um desprezo para consigo mesma tão grande, né? E às vezes começa lá na infância, né? E existem algumas raízes desse problema de autoestima que começa na infância. O abandono ou o medo de ser abandonado da criança, ou quando alguém morre ou ela não consegue interpretar bem aquilo, ou o pai vai embora, né? A rejeição na infância também gera a baixa autoestima, a humilhação, a decepção que gera depois uma falta de confiança. É que eu não estou falando em coisinhas pequenas, assim, do dia a dia, no corrigir, dar um tapinha na mão, não é essas coisas. Estou falando de coisas concretas que marcam a criança, né? Atitudes sérias, a injustiça. Tudo isso afeta a maneira como a mulher se vê, como a menina se vê, sabe? E se a menina não tem esse filtro do amor próprio em dia, se a mulher não tem o filtro do respeito para consigo mesma em dia, gente, inconscientemente ela vai entrar em relacionamento nos quais as pessoas não a respeitam, as pessoas não a valorizam, mas às vezes porque ela não se vê com bons olhos. O capítulo 7 aqui do livro Cura da Alma Feminina é uma pergunta. Ele começa com a pergunta, o título do capítulo é Mulher, como você se vê? Eu te pergunto hoje, filha, como você se vê? Como será que Maria Madalena se via antes do encontro com Cristo? Os resultados da vida dela naquela época mostravam como ela se via. Mas depois que ela encontrou-se com Jesus, ela começou a se ver a partir dos olhos de Jesus. A partir do olhar amoroso de Jesus, misericordioso de Deus. Isso é cura interior. É você começar a se enxergar como Deus te enxerga. Já falei isso aqui. É você começar a se ver como Deus te vê. Sabe? Porque talvez você tenha autoestima afetada por coisas que aconteceram na sua infância. Talvez você tenha a imagem de você mesma negativa, o respeito próprio lá embaixo. As cercas do teu jardim estão lá embaixo, todo mundo entra, faz uma bagunça e vai embora. Talvez por coisas que aconteceram na sua infância, você falhou em conquistar o primeiro homem da sua vida, que era o pai, homem metaforicamente falando, e você carrega esse fardo. Claro que isso não vai te determinar. Quando Jesus entra na tua história, ele pode curar. Mas talvez também a sua autoestima esteja baixa porque você não se sinta bonita. Você sente que você não está correspondendo ao padrão, né, que a internet coloca, que aquelas mulheres com aquele corpo perfeito lá no Instagram, que vivem para isso, com personal, com nutricionista, e você tendo que trabalhar, cuidar de 3 filhos, fazer comida, né? É o padrão, às vezes, esmagador sobre as mulheres, o padrão do corpo perfeito, o padrão do olho perfeito, o padrão do cabelo perfeito. O padrão perfeito é o teu.
É o jeito que Deus te fez. Padrão perfeito é você. Porque você, filha, é uma obra-prima do amor de Deus. O Salmo 138 diz: o Senhor nos construiu com a própria mão dele. Ele construiu cada uma das nossas fibras ignoráveis. Cada pedacinho de nós, cada pedacinho de você. Deus fez, Deus teceu. Ele construiu com a mão dele. Que lindo, é a palavra de Deus nos dando resposta. Agora, quantas mulheres com autoestima negativa, baixa, com uma aversão a si mesmas, com ódio a si mesmas, porque não se sentem bonitas, porque estão um pouquinho acima do peso, ou porque não tem aquele traço de aparência X que aquela influencer ou que aquela blogueira tem, ou que aquela artista tem, sabe? Tem coisas que talvez você nunca vai ter, que a sua genética não te privilegiou nesse sentido. Agora, o padrão perfeito é você, porque você é obra-prima de Deus, você é criação de Deus, você não tem que se comparar com ninguém. Sabe? Você é linda e perfeita assim como Deus te fez, filha. Sei que às vezes, padre, é difícil, eu internalizei esses padrões, mas luta contra isso, sabe? Luta contra isso para você começar a se querer bem, para você começar a se ver com bons olhos, para você começar a se enxergar como Jesus te enxerga. Porque olha só a mudança na vida de Maria Madalena, de uma mulher possuída por 7 demônios, prostituída, a primeira testemunha da ressurreição, chamada por Hipólito, Santo Hipólito de Roma, a apóstola dos apóstolos. Mas ela precisou começar a se enxergar como Jesus a enxergava, a sentir com relação a ela mesma como Jesus sentia, como Deus sentia. Gente, o ódio de si mesmo, a autoaversão, estão nas raízes de muitíssimas doenças psíquicas, emocionais e físicas. Quantas vezes a gente não gosta da gente mesmo? Tem gente que ainda usa uma desculpa religiosa para não gostar de si mesmo, achando que é humildade, né? Eu não gosto de mim mesmo, eu não valho nada. Uma coisa é reconhecer que você é pecador, outra coisa é você se autodesprezar, isso é pecado, porque você é imagem e semelhança de Deus. Não é você se autocentrar, se colocar no trono, não. O trono é Jesus, mas você é obra-prima dele, você vale cada gota do sangue precioso dele, então você precisa se valorizar. Gente, o próprio Jesus falou, olha, o próprio Moisés na lei escreveu, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o outro se você não ama você mesmo? Como é que você vai ser uma boa mãe se você não ama a você mesma, filha? Como é que você vai ser, falando com os homens, um bom pai, um bom patrão, um bom padre, se você não respeita você mesmo, se você desconhece os seus limites, se você dá mais do que você pode oferecer, se você não descansa, se você não cuida de você, sabe? A autoaversão, o ódio de si são pecados. Deus não quer isso. E você sabia que a gente tem que se relacionar bem com a gente mesmo. A gente é a pessoa que mais convive com a gente mesmo. Como dizia o filósofo Tiririca, tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. Uma vez eu vi falando isso, né? Tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia eu estava. É claro, né? Não tem jeito. A gente se relaciona mais com a gente mesmo, né? E Deus quer que você tenha um relacionamento bom com você mesmo. Imagina, vou dar um exemplo. Se o Fagner sentasse aqui para tocar ou eu para pregar, não gostando de mim mesmo. Ou o Fagner, nossa, hoje eu não estou bem. Nossa, eu estou com a cara torta na TV. Nossa, ninguém que está em casa vai gostar de eu cantando. Né? Ele cantou tão bonita a música de Maria. Ninguém vai gostar de eu cantando, de me ver cantando. Né? Ninguém vai gostar do meu jeito. Ninguém vai gostar. Nossa, você está com tanta negatividade que você já leva isso para as suas palavras, para o seu cantar, para o seu tocar. Sabe? Deus quer que você se relacione bem com você mesma, com você mesmo. Deus quer curar a sua autoestima, a sua estima para com você mesmo, o seu respeito, o seu amor para com você mesmo. Porque você merece ser feliz em Deus. Mas para ser feliz você tem que passar por esse processo de cura profunda, começando a se ver, se interpretar, se perceber como Deus te interpreta. Olha, no livro ainda na página 126, seguindo aquela pesquisa, eu coloquei algumas consequências, alguns comportamentos muito comuns em quem tem baixo autoestima. E é baixo autoestima mesmo, tá? Porque o alto não tem a ver de altura nem de volume, tem a ver do ego, minha estima, né? Alto de pessoa. Quem tem autoestima, geralmente, a mulher que tem autoestima, ela se compara demais com as outras mulheres, ela se coloca sempre numa posição inferior. Ela sente ciúme excessivo, tem dificuldade para lidar com as críticas, consequências da baixa autoestima. Ter uma constante posição de vítima, né? Porque quem não está bem consigo mesmo, acha que o mundo está contra si, né?
tem uma constante carência, se sente rejeitado por muita gente, tem uma sensibilidade extrema e desequilibrada quanto contrariada, não pode ouvir contrariedade, porque ela leva para o pessoal, porque como dentro dela as coisas não estão bem, ela não gosta de si, quando alguém critica, ela interpreta que, essa pessoa também está me vendo como eu me vejo, já chuta o balde, mas não é, né? O negócio é dentro dela, dentro de você, tem que deixar o Senhor curar. Outra consequência, uma constante insatisfação com o próprio corpo, com os atos, uma autocrítica intensa, um sentimento de culpa, uma grande dificuldade em se valorizar, que acaba alimentando uma submissão excessiva aos outros, se torna refém ali da falta de autoconfiança, né? São consequências da baixa autoestima. Mas como curar isso, gente, a partir do exemplo de Maria Madalena? Maria Madalena nos apresenta um caminho. Primeiro passo para você curar, é claro que é um processo, tá? O padre está falando aqui, você pode ler o livro A Cura da Alma Feminina, o livro da Djanira, o livro da Rogerinha, que está muito bonito também, depois a Paula vai me ensinar, Mulheres Empoderadas, né? Pode ler, pode fazer retiros, pode ouvir palestras, claro, mas sintetizando alguns passos aqui, filha amada, que são muito importantes. Primeiro passo, para você ser curada na sua autoestima, no seu relacionamento com você mesma, para você começar a se respeitar mais e, consequentemente, impor esse autorrespeito aos outros, né? Porque quem não se respeita a si mesmo, desculpa a redundância, não inspira os outros a o respeitarem. Se você não se respeita, você não vai inspirar ninguém a te respeitar, né? Então, primeiro passo, para você curar a sua autoestima em Deus, abandone a coitadinha que está dentro de você, tá? Coloquei isso no livro aqui, Cura da Alma Feminina. Abandone a coitadinha. Não fique buscando pessoas que reforcem, porque geralmente quando a pessoa tem um problema de autoestima, ela busca se relacionar com pessoas que reforcem a ideia de que ela é uma coitadinha, pessoas que tenham dó dela, pessoas que a vejam sempre como, coitadinha, foi abandonada pelo marido. Você não é coitadinha não, filha. Seu marido te abandonou, quem perdeu foi ele, tá? Olha para Jesus e vai para frente. Você não é coitadinha, não. Para com essa autocomiseração, com essa dó de si mesmo, porque não é isso que Deus quer. Levanta essa cabeça e começa a lutar pela sua vida para se tornar apóstola de Jesus, da ressurreição de Jesus como Maria Madalena, hoje, na sua vida e na sua família. Você tem uma missão a cumprir. Deus está com você. Se ele te abandonou, o problema é dele, quem perdeu foi ele, eu tenho certeza. Mas vá para frente, tá? Primeiro passo, abandone a coitadinha dentro de você. Segundo passo, aprenda a ouvir críticas que sejam positivas. Aprenda a ouvir o que as pessoas estão te dizendo. Porque a pessoa com problema de autoestima, geralmente, como eu falei aqui anteriormente, ela é hipersensível às críticas, né? Ela é hipersensível às correções. Ela é hipersensível quando alguém não a aceita, né? A pessoa que tem uma baixa autoestima, geralmente, é aquela pessoa legalzona, sabe? Sempre legal, que quer agradar todo mundo. E quando ela não agrada alguém, ela estoura uma bomba dentro da pessoa. Calma, você não é obrigado a agradar todo mundo e nem todo mundo é obrigado a gostar de você. E não tem nada de errado nisso, tá? Então, segundo passo, aprenda a ouvir críticas. Terceiro passo, que pode parecer até engraçado, mas eu peguei de pesquisas, tá, gente? Muito sério, bíblicas e também humanas. Não afogue suas mágoas comendo ou bebendo em excesso, né? Porque a pessoa, geralmente, quando tem um problema de autoestima, ela afoga, entre aspas, as mágoas, comendo 3 barras de chocolate, 3 não, 1,5, né? E comendo demais, porque ela se sente coitadinha. Aí o que acontece? Isso gera mais problema, porque daí ela vai ficar insatisfeita ainda mais com o corpo, com a aparência, e por ter autoestima, vai cobiçar o que a outra tem, vai invejar o cabelo da vizinha, da irmã, o corpo da filha, da parente, né? Então, busque equilíbrio, busque gerir essa falta de autoestima com a oração, que eu já vou falar, né, os passos espirituais agora nos quais eu vou entrar, com exercícios físicos, com coisas que te ajudem a se equilibrar. Exercício físico, uma caminhada, uma corrida, por que não? Academias fechadas nessa época, mas se der para fazer uma caminhada, faça uma caminhada, uma corrida, alguma coisa aí na sua casa, né? Polichinela aí na cozinha. Claro, no apartamento, que não seja muito tarde para não acordar os vizinhos, né? Tinha uma amiga que ela fazia exercícios aeróbicos no apartamento, só que ela morava no 14º andar, ela fazia às 10, eu falava, isso não vai dar certo. Durou pouco, até o síndico ligar, né, para ela. Mas enfim, são passos interessantes. Agora, entrando nos 2 últimos passos que são espirituais e são fantásticos. Olha só, quarto passo, isso mesmo, quinto passo, desculpa, que é o passo já espiritual, saiba buscar ajuda para curar o seu interior.
buscar ajuda para curar a sua autoimagem, a sua autoestima. Ajuda muitas vezes buscando uma oração de cura interior, alguém que possa rezar por você, ou ouvir palestras sobre o assunto, ler livros sobre o assunto. Uma boa direção espiritual, né? Eu sei que a gente está na pandemia, tá, gente? Eu sei. O padre está falando de direções gerais, a gente vai se adaptar à nossa realidade, tá? Eu sei que tem lugares como o meu estado, o Paraná, no qual as igrejas estão fechadas, nós estamos em lockdown ainda lá, né? Mas você vai se adaptar, buscar ajuda hoje daquilo que já tem na internet. Hoje, graças a Deus, a gente encontra muito conteúdo bom na internet. Tem o canal da Canção Nova, eu tenho um canal no YouTube, eu fiz até uma playlist dessas pregações Sorrindo para a Vida. Você vai lá, você confere, tem conteúdos exclusivos para homens, para as mulheres. Tem muita coisa boa, outros padres, outros missionários têm canais no YouTube, tem coisa boa, tem a TV Canção Nova. Mas busque ajuda, não fique estacionada achando, meu pai me abandonou, eu fui abusada e acabou. Não, isso não te define, filha. Você pode curar isso e recomeçar com Jesus. Jesus olhou nos olhos de Madalena, Ele está olhando nos teus agora. É você mesmo, filha, filho. Está dizendo, vem, vamos recomeçar junto. Vem, eu posso te curar dessa dor da traição que você sofreu, dessa humilhação de ter sido abandonada poucos dias antes do seu casamento. Dessa dor que você sente por estar vivendo uma espécie de prostituição como Madalena viveu, uma prostituição talvez mais socializada, mas saindo com aquele homem que já é casado, vivendo no pecado, vivendo no adultério. Vem, filha, eu não me envergonho de você, Jesus diz. Eu posso te libertar, eu quero te fazer feliz de verdade, eu quero te dar um amor de Jesus, que homem e ninguém no mundo vai poder te dar para preencher o vazio mais profundo da sua alma. E preenchendo esse vazio, poder te fazer apta, equilibrada para viver o amor com o marido, com o filho, com a filha, com outras pessoas, né? Então, quinto e último passo, fortaleça a sua intimidade com Deus. Esse é o mais importante de todos. Fortaleça a sua intimidade diária, pessoal com Deus. Você precisa, filha, ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias, como aquele que Maria Madalena teve quando o Senhor a libertou dos 7 demônios e a libertou da vida de prostituição. Você precisa ter um encontro pessoal com Cristo todos os dias. Sim, você mesma. Você precisa deixar o Senhor olhar nos teus olhos, filha, todos os dias, como Ele olhou nos olhos de Madalena. E isso acontece através da oração. Isso acontece através desse processo de se deificar, se tornar mais parecido com Deus, de imergir em Deus. Então, na vida, na rotina de uma mulher de Deus, precisa ter espaço para oração. Padre, mas eu sou mãe, sou profissional, sou professora, sou esposa. Tudo bem, mas a sua primeira prioridade para você se equilibrar de dentro para fora, mulher, precisa ser a sua intimidade com Jesus. Como a mulher do vaso de alabastro, que quebrou ali o perfume de nardo puro no pé de Jesus e enxugou os pés dele com os seus cabelos. Esteja aos pés de Jesus todos os dias. Fortaleça o seu relacionamento com Deus, porque é isso, filha, que vai curar gradativamente a sua autoestima, a sua autoimagem, a maneira como você se vê e se interpreta. É isso, filha, que vai preencher os vazios da tua história, do teu coração. Talvez você não teve pai, ou teve um pai muito duro, ou talvez você sofreu abusos na infância, rejeições, desamor, mas esteja aos pés de Jesus, porque esse amor a conta-gotas, esse amor infinito a cada dia encontrando você, esse Jesus a cada dia olhando nos seus olhos, vai preenchendo esse vazio de afeto, de amor que faltou na tua história. Talvez por causa dessa baixa autoestima, dessa falta de amor próprio, você já entrou em muitas enrascadas, né? Porque a mulher, quando falta amor próprio, ela acaba se sujeitando a qualquer coisa, né? Ou entrando num relacionamento com alguém que inconscientemente confirma aquela tese de que ela não merece ser amada, que ela não tem valor, alguém que a trate mal. Olha como a cabeça da gente trabalha, né? Inconscientemente. Às vezes a mulher busca alguém que a trate mal porque ela se interpreta como alguém que não merece ser amada, não merece ser respeitada, não merece ser feliz, sabe? Mas você merece ser feliz, você é amada do jeito que você é. Esteja você com um corpo perfeito ou com um corpo nos moldes desse mundo não tão perfeito, porque o padrão perfeito é você, sabe? Claro que você tem que se cuidar, sim. Claro que você tem que tentar estar bem, estar saudável, estar com um corpo legal. Mas, filha, Deus te aceita, Jesus te aceita como você é. Você é linda, especial e amada como você é. A sua vida vale a pena como você é. Então fortaleça todos os dias o seu relacionamento com Jesus. Deixa Ele olhar nos teus olhos todos os dias, porque assim, olhando nos olhos de Jesus todos os dias, você vai começar a se olhar
a partir do olhar de Jesus. Você vai começar a sentir para com você mesma a partir dos sentimentos de Jesus. Você vai começar a interpretar você mesma a partir da interpretação de Jesus. Isso é cura. Então olhe todos os dias nos olhos dele, deixe ele te olhar e deixe ele ensinar você a se ver como ele te vê, a sentir para com você como ele sente para com você, com o amor que ele tem. Jesus te respeita, ele te ama. Tenha tido você, seja você uma prostituta, com todo respeito digo, tenha vivido até hoje nessa vida. Jesus está chamando você à conversão, a viver com ele. Ele te respeita, você é digna sim, você merece ser respeitada e amada. Toda mulher é digna de respeito e amor. Nós estamos num país com estatísticas horríveis de feminicídio. E a gente não pode achar que discursos como esse sejam discursos ideológicos. Num ranking de 84 países, nós somos o 5º, no qual mais se mata a mulher. E a gente tem que combater essa mentalidade machista, tóxica, e respeitar as mulheres que são filhas de Deus. Imagino a dor do coração de Deus como uma filha dele é desrespeitada, é usada, é abandonada, é assassinada por me perdoe, não vou nem falar o que vem na minha cabeça agora, né? Um imbecil que se acha no direito de tirar a vida de outra pessoa, né? Então, você, filha, é respeitada, é amada e tem um valor único, especial. Agora, você precisa se valorizar, se respeitar e curar a sua autoestima em Deus. Não é autoajuda, é relacionamento com Jesus, é cura interior, é ação do Espírito Santo. Você precisa todos os dias ter essa intimidade profunda com Jesus e cada vez querer mais crescer em intimidade e cada vez querer mais conhecer o Senhor e cada vez querer mais ser amada, amar e cada vez querer mais transbordar esse amor como Maria Madalena se tornando uma apóstola dos apóstolos, testemunhando a ressurreição, onde quer que você esteja. Eu sinto que muitas mulheres agora já estão sendo curadas. Eu sinto que o Senhor Jesus já está olhando nos olhos de muitas mulheres agora. Mulheres que estavam confusas, perdidas, mulheres se sentindo feias, rejeitadas, não amadas, mulheres na depressão, mulheres esgotadas. Você tem sido sugada pela sua família, pelo seu trabalho. Mulheres que se sentem fracassadas no matrimônio, que não se sentem amadas dentro do matrimônio, ou que não conseguiram realizar seu estado de vida e se sentem frustradas, não conseguiram ser mães. Jesus está olhando nos teus olhos, filha, com muito respeito à sua dor, como eu também, como sacerdote, respeito a sua dor. E Ele está pegando na tua mão agora. Jesus olha nos teus olhos, mulher. Ele pega nas suas mãos e te diz: eu te amo. Com amor perfeito, infinito, incondicional. Eu te respeito, você é minha filha querida, amada. Eu dei minha vida por você na cruz, eu derramei o meu sangue por tanto amor a você. Você é digna, respeitada, amada, preciosa. O Senhor está curando muitas mulheres que traziam um profundo sentimento de indignidade, que não gostavam de si mesmas. O Senhor está curando muitas mulheres que tinham uma aversão a si mesmas, à própria aparência, que traziam um problema profundo de autoestima, que não gostavam de si. O Senhor está equilibrando esse seu amor próprio, o seu respeito próprio, está curando você agora. Obrigada, Senhor. Bendito sejas por esse dia, Senhor, por esse momento de oração em que tantas mulheres acompanham agora o Sorrindo para a Vida, tantos homens. Você também que por uma situação difícil usou de palavras grossas para com uma mulher. Essas palavras feriram profundamente. Você agora se analisa, percebe que errou, reconhece o seu erro. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai também esclarecendo os pensamentos, vai dando oportunidade de mudança, de chance de nova vida. Obrigada a todas as mulheres que hoje o Senhor está curando no íntimo do coração. Você que não aceitava os seus cabelos, o seu olhar. Você que já ouviu muitas palavras ruins em relação ao seu vestir. E agora você vai percebendo que você pode ser quem você é. Que Deus te ama como você é. E se Deus me ama como eu sou, eu me aceito. Vai fazendo esse exercício aí, pessoal. Eu me aceito do jeito que eu sou. Com o cabelo que eu tenho, com o olhar que eu tenho, com a cor de pele que eu tenho. Aceita também as suas limitações. Deixa o Senhor visitar também essa área. Em você que percebe as suas limitações, você já percebe. Se culpa demais por não ser uma boa mãe.
você errou na educação dos seus filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cura essa mulher que errou, mas que reconhece seu erro. Você que abandonou seus filhos na infância por causa de faculdade, por causa de trabalho. E agora você reconhece o seu erro e Deus vê o seu coração. Não permita que o julgamento das pessoas paralise a sua vida. Permita que a cura interior aconteça agora. Obrigada, Senhor, por essa cura que vai acontecendo não somente nas mulheres, mas nos homens que nos acompanham. Permita que o Senhor visite o seu coração, os traumas, as feridas, que a vida foi deixando acontecer, você permitiu, você viveu abusos na sua infância. Você que foi abusado, aliciado. Isso te traz choro, dor, insegurança, medo. Permita a cura, porque para Deus nada é impossível. Você que já foi a psicólogos, psiquiatras, toma remédio, mas sente que falta algo ainda, você vai e volta. Você nunca tinha passado por uma cura interior. Olha o presente de Deus para você nesse dia. Permita, porque o amor de Deus pode curar todas as situações que nós vivemos. Então apresente ao Senhor. Tome coragem agora de apresentar para Deus. Qual é a ferida que você precisa que Deus cure? Apresente agora. E deixa o amor de Deus te curar. Obrigada, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nessa hora está esclarecendo, mostrando, revelando a raiz de muitos traumas, de muitas inseguranças, de muitos medos, iluminados por essa palavra que nos foi proclamada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa ação de misericórdia, mas ação também de amor, de cuidado. E que assim como Maria Madalena, que foi, ou melhor, que se deixou ser encontrada pelo Senhor e assim foi libertada, que nessa hora você também possa, assim, desejar, se dispor, abrir o seu coração para que o Senhor te encontre, para que o Senhor te cure, para que o Senhor te ame. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você quem tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar. Você vai levantar agora a sua mão direita ainda em pé, em oração, e você vai fazer comigo a oração que está na página 21 do livro que eu estou lançando nessa pregação, A Libertação da Mente Ansiosa. Repita depois do Padre: eu, mais forte, eu, diga o seu nome, André. Eu renuncio em nome de Jesus Cristo Renuncio em nome de Jesus Cristo a tudo que oprime a tudo que oprime e dispersa a minha mente. e dispersa a minha mente. Eu renuncio Todo pensamento contrário a Deus pensamento contrário a Deus e ao Evangelho. e ao Evangelho. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu destruo todas as fortalezas da ansiedade, da ansiedade, do medo do medo e da preocupação exagerada da preocupação exagerada em minha mente em minha mente e em meus pensamentos. em meus pensamentos. Mantenha o seu braço direito erguido e reza com convicção. Eu renuncio ao desespero, Eu renuncio ao desespero,
a tristeza, a inferioridade, a opressão maligna e as contaminações espirituais que se alojaram em minha mente, em nome de Jesus. Eu renuncio e desfaço também todo pensamento de morte, autodestruição e ódio contra mim mesmo, contra Deus e contra o próximo. Eu renuncio a todo pensamento tentador, agitado e confuso, de fobia e alucinação. E eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus, que todo mal e pecado abandone minha mente e meus pensamentos agora, e que vão aos pés da cruz, para que o Senhor os encaminhe. Jesus é o único Senhor da minha mente, dos meus pensamentos, e somente aquilo que vem de Deus, e é inspirado pelo Espírito Santo, poderá habitar minha mente e o meu pensar. Eu consagro a minha mente, a minha memória, a minha inteligência, a Ti, Espírito Santo. Vem e ordena agora os meus pensamentos, o meu sentir, o meu agir, e enche-me de Ti. Ó doce hóspede da alma, batiza a minha forma de ver, e compreender todas as coisas. Amém. Podemos nos sentar agora. E filho, filha, mais uma vez acolho você que está aqui, quem está em casa nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de Comunicação nesse Osana Brasil. Mas veja bem, olha para quem está do seu lado e faz assim, ó. Gente, eu quero pedir um silêncio de vocês, quero pedir essa colaboração, viu? Porque nós somos muitos, quem está em casa consegue ver, mas o padre não tem condição de pregar algo tão importante que é a palavra de Deus, num ambiente no qual todo mundo está conversando, né? Muita gente está conversando. Então, posso contar com a sua colaboração, sim ou não? Se você vê alguém do seu lado conversando, você vai dizer assim, ó. Em cima também o pessoal, por gentileza, vamos prestar bem atenção, que é muito importante. Olha só, eu estou lançando hoje esse livro, Fábio, mostra aqui para mim, que eu vou falar sobre esse livro, que foi preparado com carinho. O Davi, Departamento de Audiovisuais, me pediu para fazer para o Osana Brasil, né? A libertação da mente ansiosa. Quase ninguém vive isso hoje. Você sabia que essa palavra libertação da mente ansiosa foi uma das palavras mais buscadas no Google ultimamente, nos últimos anos? Então o mundo inteiro luta com isso. E nesse livro você vai encontrar orações, pesquisas, testemunhos, palavra de Deus, conteúdo para ajudar você a lidar com isso. Já estou lançando, né, desde sexta ele está disponível na nossa loja .cançãonova.com. Você em casa pode adquirir agora, e você que está aqui pode também dar uma passadinha na loja depois. Vou falar então sobre esse livro. Isso, vamos acalmar o nosso coração. Vou falar então sobre esse livro nessa pregação. Pega a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. E veja bem, eu vou unir nessa pregação o conteúdo do livro e o conteúdo que foi inspiração também para essa pregação aqui no Osana Brasil. E nós vamos encerrar essa pregação com um momento lindo de oração pelo batismo no Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. Nessa sessão do Evangelho de João, Jesus está falando que ele iria para o Pai, ou seja, ele seria crucificado, ele ressuscitaria, mas o Espírito Santo seria enviado da parte do Pai. João 16, versículo 8.
Presta atenção junto com o Padre. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Mais uma vez eu leio para você. Quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. O Espírito Santo, filho ou filha, ele é aquele que convence. Quando ele vier, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Isso já é muito revelador para nós. Você aqui, você em casa, porque veja bem, seria tão mais fácil, né? Quem aqui é mãe, levanta a mão, por gentileza. Seria tão mais fácil se você pudesse abrir a cabeça do seu filho e socar uma Bíblia lá com um zíper e tudo, né? Mas não funciona. Seria tão mais fácil se você falasse para o seu marido, ou para aquele seu vizinho mala, aquele seu primo que está na droga: olha, vamos para a Canção Nova, Jesus pode te mudar. E a pessoa acreditasse, largasse a droga, viesse para a Canção Nova, fosse para a igreja e mudasse de vida. Seria tão mais fácil, não é verdade? Mas não é assim que funciona. Porque ninguém se converte na pancada, ninguém compreende uma coisa na força, mas é o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo que dá o entendimento. Então aqui já tem uma chave, filho, filha, você aqui, você em casa, de compreensão muito importante. Você não tem que rezar só para que o seu filho mude, mas você tem que rezar para que o Espírito Santo trabalhe na consciência dele e o convença, e a convença. Porque veja bem, uma pessoa que ainda não viveu um processo de conversão, foi uma pessoa que ainda não se deixou convencer pelo Espírito Santo. E vamos entender melhor o que significa esse convencimento. Esse primeiro momento da pregação é um pouquinho mais formativo, catequético, então presta bastante atenção. Olha só, a palavra convencer, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra convencer que estava no original do que foi escrito era a palavra elenco, que significava o seguinte: trazer à luz, expor por meio de evidência, corrigir, mostrar para alguém o seu erro, admoestar. Então qual é a primeira coisa da qual o Espírito Santo nos convence? Acerca do quê? Nossa, olha para quem está do seu lado, você está prestando atenção, fala para essa pessoa, né? O padre acabou de ler a respeito do pecado. O Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. E pecado, outra palavra do grego hamartia, queria dizer errar o alvo. A palavra pecado do grego, a tradução seria errar o alvo. Então o Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. Ele nos convence, filho, filha, quando nós estamos errando o alvo. Porque pecar é errar o alvo, não é? Por trás de todo pecado, dizia Santo Agostinho, existe uma promessa ilusória de felicidade. As pessoas muitas vezes pecam, não porque elas querem pecar e elas se decidiram a desobedecer a Deus, é porque elas acreditam ilusoriamente que no pecado está a maior e plena realização que eles poderiam ter na vida. Então o Espírito Santo convence do pecado, quando você está errando o alvo na sua vida. Você está tendo uma postura, uma escolha que não é o melhor para você. Mas o Espírito Santo também convence, disse aqui a citação, a respeito da justiça, né? E depois Jesus explica, a justiça porque eu vou para o Pai, né? Quando Jesus fala de justiça, aquele documento bonito, Dominus et Vivificantem, de São João Paulo II, que fala sobre o Espírito Santo, um documento do magistério, eu vou ler daqui a pouco. Ele explica no número 34 que quando Jesus fala que da justiça, ele está falando que ele vai para o Pai, né? A justiça vai ser cumprida porque ele vai para o céu, junto de Deus, ressuscitará depois da cruz, e um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Mas depois Jesus fala que o Espírito Santo vai convencer a respeito do julgamento, do juízo. Qual é esse juízo? É um juízo para mim e para você? Não especificamente, porque aqui embaixo no versículo 11, Jesus explica que esse juízo tem mais a ver com o príncipe desse mundo, com o diabo, do que comigo e com você. Por quê? Porque Jesus se manifestou para nos salvar, e o Espírito Santo nos convence
acerca da salvação de Jesus, que nós precisamos abandonar o que não é bom e nos abrir para o que Jesus tem para nós. Olha só, presta atenção, esse documento que o padre citou, a Dominum et Vivificantem, número 39 de São João Paulo II, explica o seguinte, falando desse versículo, falando desse convencimento do Espírito Santo. Presta atenção, olha só. No entanto, Cristo não veio ao mundo somente para julgar e condenar o mundo. Ele veio para o salvar, o convencer quanto ao pecado, quanto à justiça, tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação dos seres humanos. Se o Espírito Santo Consolador deve convencer o mundo exatamente quanto ao juízo, é para continuar nele a obra salvífica de Cristo. Ou seja, é uma acusação, é um convencimento para a salvação. Porque a palavra convencer do grego, esse elenkó que o padre leu, elenco, também poderia ter sido traduzido como acusar, né? Então o Espírito Santo, ele convence e ele acusa. Mas ele acusa do quê? Não como o diabo, que é o acusador, que quer nos acusar para que nós nos sintamos indignos de Deus. Não, não. O Espírito Santo nos acusa revelando à nossa consciência os nossos pecados, revelando à nossa consciência as nossas desordens. Olha só o que São João Paulo II ainda diz nesse documento, no número 67 da Dominum et Vivificantem. Olha só, o Espírito Santo desde o princípio é invocado para convencer o mundo quanto ao pecado. É invocado de modo definitivo por meio da cruz de Cristo. Convencer do pecado quer dizer demonstrar o mal nele escondido. Isso equivale a desvendar o mistério da iniquidade. Assim, o convencer quanto ao pecado por parte do Espírito Santo torna-se um manifestar diante da criação que o pecado é vencido pelo Cordeiro de Deus. Número 67 da Dominum et Vivificantem. Mas o que o São João Paulo II estava falando aqui? Que o Espírito Santo, ele acusa, revelando o que está em desordem dentro de nós, revelando o mistério da iniquidade. E às vezes, como nós refletimos ontem na missa, a desordem pode ser moral, às vezes a desordem pode ser psíquica, mas o Espírito Santo é aquele, olha só o que São João Paulo II disse aqui ainda, no número 67, o Espírito Santo nunca cessa de ser o guarda da esperança no coração. Ele efetivamente traz descanso e refrigério, ele traz alívio a todas as lutas e perigos que nós vivamos. Então o Espírito Santo, ele é aquele que convence, acusa revelando o mal e que quer ordenar a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser. Ontem nós refletíamos, repito, na missa sobre as desordens que atingem a cada um de nós. E quer uma desordem mais intensa do que a ansiedade, por exemplo, desordenada, não é? Quanta gente sofrendo com essa ansiedade mental. E você sabe que a ansiedade, a qual o Espírito Santo quer nos convencer, nos mostrar algumas posturas que a gente tem que mudar para lidar melhor com ela, essa é a proposta do meu livro, ela não é só um problema psicológico, mas ela também é um problema espiritual. A ansiedade nem sempre é uma doença, sabia? Que afeta o psiquismo. Ela também é fruto muitas vezes de posturas que a gente vai absorvendo na vida. Ela é fruto mais de uma mentalidade. E o Espírito Santo vem o quê? Convencendo e mudando a nossa mentalidade. Lembra daquela passagem? Não precisa abrir, mas eu só cito, eu coloquei no primeiro capítulo do livro, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo. Quando fala não vos conformeis, desculpa, São Paulo está dizendo também, não assumais a forma, o molde, o pensamento desse mundo. O Espírito Santo nos convence para que nós não assumamos o pensamento desse mundo, no sentido das ideologias, do errado que é dito como certo, ensinado como certo, no sentido moral, mas também no sentido da ansiedade que muitas vezes domina muitos de nós. Eu não vou falar hoje tanto sobre a questão moral, sobre a questão das crenças, das ideologias. Eu vou falar sobre a ação do Espírito Santo transformando a nossa mentalidade, para que nós sejamos menos ansiosos. Porque eu digo para você, eu tenho estudado muito sobre isso, eu já escrevi um outro livro chamado Como Controlar e Vencer a Ansiedade.
Esse é o meu 8º livro. Então eu tenho pesquisado ao longo desses meus 11 anos e meio quase de padre sobre esse tema. Eu tenho atendido pessoas e eu percebo, fala para quem está do seu lado assim, ó, quem está chegando lá atrás, por gentileza, eu quero pedir que chegue bem em silêncio, para a gente viver bem essa pregação. O Espírito Santo vem nos convencer. Eu sei que está muito quente, viu? Isso contribui para a gente ficar disperso, né? Apenas 34 graus aqui na fresquinha Cachoeira Paulista, né? O Espírito Santo, ele vem nos convencer que a gente precisa mudar uma chave dentro da nossa mente, para deixarmos de ser tão ansiosos. Porque, como eu estava dizendo, eu estudo muito esse tema. E a ansiedade não é algo novo, gente. A desordem da ansiedade. Desde que os nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, nós temos como consequência o medo, a ansiedade, a preocupação. Como Adão que disse, nossa Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. No livro do Gênesis, Deus disse, quem te contou que você estava nu? Então você comeu a árvore que você não devia comer, você errou o alvo, você me desobedeceu e perdeu a inocência do coração. É claro que é uma linguagem, é uma metáfora, né? Mas nós temos ansiedade, somos ansiosos. Só que o problema, gente, eu tenho estudado sobre isso, é que nós hoje vivemos, me perdoe, uma pandemia de ansiedade. E a gente nem percebe. Sobretudo os mais jovens. E é uma ansiedade que domina a mente. E a primeira coisa que ela rouba de você, sabe o que é? A ordem, a segunda é o equilíbrio e a terceira é a fé em Deus. É a fé em Deus. Porque quando você se deixa dominar demais pela ansiedade, você começa inconscientemente a acreditar que tudo depende de você. Ai meu Deus, como é que é o futuro? Como é que vai ser? Será que eu vou dar conta? Ao invés de você dizer, pensar, nossa, eu não preciso ter medo do futuro, porque Deus já está lá no futuro. E quando eu chegar lá, Ele vai estar cuidando de mim lá como Ele cuida hoje, como Ele cuidou ontem, sabe? Mas a ansiedade, ela rouba a ordem, rouba o equilíbrio, rouba a fé. Por quê? No fundo, gente, o passado não existe nem o futuro. O passado só existe na sua memória, você não pode pegar. O futuro só existe na sua imaginação, você não pode tocar, você só tem o hoje. Mas quando você entra no processo mental ansioso, você perde a confiança em Deus. Como é que vai ser o meu filho, gente, daqui a um tempo? Como é que vai ser o meu casamento? Ai padre, eu casei agora, mas daqui a uns tempos eu vou ficar feia, meu marido vai me deixar. Você vai ficar feia hoje com tanta preocupação, as rugas vão começar a crescer, né? Deus nos convida a um salto de fé e de confiança. Deus nos convida a assumir, filho, filha, a postura do quê? De filhos. No batismo nós somos filhos. Quem consegue mentalmente deixar o Espírito Santo convencer, porque não é algo só que eu escolho, às vezes é tão enraizado, convencer que é filho, que é filha, quando você permite que o Espírito Santo te convença que você é um filho amado, uma filha, a ansiedade diminui, vai diminuindo exponencialmente. É claro, existem fatores de doenças patológicos, existem, mas é sobretudo uma postura que a gente tem que mudar. Porque como eu disse, nós vivemos uma pandemia de ansiedade e a gente nem percebe. Porque é como o peixe. O peixe sabe que está na água, sim ou não? Ele não sabe, mas ele está imerso na água. Você e eu estamos imersos na ansiedade. E você sabe que uma pessoa ansiosa, eu li uma pesquisa esses dias que comprovava que uma pessoa ansiosa, ela compra muito mais. Ela não pensa, ela come mais, só tirando vocês que estão aqui, claro, né? Tem gente que desconta a ansiedade no chocolate, né? Ai Jesus, a pessoa ansiosa, ela bebe mais, ela gasta mais, porque muitas vezes quando você não controla a sua ansiedade, você vai descarregá-la na comida, no falar demais, nas compulsões sexuais, na bebida, em tantos outros comportamentos, no gastar, né? Tanta gente que lida com ansiedade comprando, ai padre, eu compro, me faz tão bem, eu fico em paz, mas o seu marido fica com ódio, né? Você fica em paz, mas a sua esposa fica com raiva, né? Por quê? Porque quando a gente não controla, isso vai estourar em alguma área. Vai estourar em alguma área, sabe? E a gente precisa mudar essa postura.
entendendo que a gente está na água. O peixe não sabe que está na água, mas a hora que ele descobre, ele vive mais consciente. Nós vivemos numa pandemia de ansiedade. Eu dizia ontem, gente, ali no auditório, quando eu estava pregando na Paralela, que eu vi uma matéria já antiga, que comprovava que em uma edição de um jornal de domingo na internet hoje, você tem mais informação do que uma pessoa tinha na vida inteira até o século 17. A vida inteira. Sua cabeça é bombardeada por informação. É tanta coisa. E como se defender de tanta mensagem que você recebe? Tem gente que é assim, não pode escovar o dente sem ligar um vídeo porque acha que está perdendo tempo, né? Escova o dente, faz a chapinha lá, vê 5 vídeos. Claro, você tem que se informar, mas a sua cabeça precisa de descanso. Sua cabeça não é uma máquina. A sua cabeça precisa entrar no ritmo de Deus. Eu vou falar sobre isso, na lógica de Deus. E a gente precisa aprender a se defender desse espiral de ansiedade que existe hoje em dia, a desenvolver imunidade na nossa mente, no nosso espírito. E como você desenvolve a imunidade na mente e no espírito? Assumindo o pensamento de Deus, aprendendo a pensar como Deus. Sabe, é preciso a gente entender que a gente tem que não se conformar com a mentalidade desse mundo, que multiplica barulho, festa, churrasco, carnaval fora de época. As pessoas estão entorpecidas pelo barulho, pela agitação, pelo barulho, pela conexão, e as pessoas não pensam mais, e muitas pessoas não conseguem escutar Deus. Eu sei que é difícil para você aqui, você em casa, muitas vezes sentar e escutar uma palestra de um padre pregando 40 minutos, 50 minutos, porque você está acostumado a ver videozinhos que em 1 minuto você recebe toda a informação que você julga necessário. Ou melhor, os vídeos hoje em dia, em alguns aplicativos, que eu não vou dizer o nome, não tem mais nem informação, só tem bunda, né? Desculpa a sinceridade, alguns aplicativos aí, né? Só tem, tem alguma coisa engraçada? Tem, mas a gente está sendo imbecilizado, sabe? Então é preciso assumir o molde de Deus. E eu vou ler aqui da página 9, direto, o que eu escrevi sobre isso nesse meu livro, que é o livro A Libertação da Mente Ansiosa. Presta atenção. É como se estivéssemos em um trem em altíssima velocidade, e dele precisássemos nos lançar, começando a andar na direção oposta. Isso sem dúvida é desafiante. Correremos sempre o risco de sermos mal interpretados, vistos como retrógrados, alienados, por não seguirmos o fluxo apressado e agitado desse mundo, e por ousar pensar de forma diferente. Mas se contradizemos a lógica desse mundo agitado e barulhento, que multiplica festa, evento, busca nos entorpecer, nós vamos colher frutos maravilhosos, acalmar nossa mente, ouvir a Deus e viver com muito mais qualidade em todas as áreas da nossa vida. O que eu quis dizer aqui é que todo mundo parece que está num trem em movimento, mas para entrar no ritmo de Deus, você precisa descer desse trem, você precisa descer dessa agitação. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu costumava ter folga às terças-feiras em São Paulo. Padre tem folga de vez em quando, viu gente? Pouco, mas tem. É que nem esses dias um padre estava de folga, né? Foi para a praia. Aí uma fiel da paróquia encontrou ele lá e falou assim: "Ô padre, o senhor está aqui na praia, o que o senhor está fazendo?" "Estou descansando, minha filha." Ela olhou para ele e falou assim: não, mas o diabo não tira férias." Ele olhou para ela e falou: "Eu sei, ele mandou você aqui para me atazanar nas minhas." Eu lembro uma vez que eu estava de férias. Quer aplaudir? Aplauda com força, coragem. É engraçado pregar encontro no calor e no inverno. No inverno o povo fica devagar até para bater palma. Começa, parece que não vai, né? Em maio todo mundo, aquela alegria, né? Mas nessa hora do dia. Mas enfim, eu lembro que eu morava em São Paulo. Eu estava de folga numa terça-feira. Aí eu desci do metrô na estação Paraíso. A gente morava relativamente lá perto. Eu estava de folga, indo para o Parque do Ibirapuera caminhar. Aí de repente, a hora que eu vi, eu estava correndo ali, descendo a Avenida Paulista. Aí eu parei, perguntei para mim: por que eu estou correndo? Aí eu olhei, todo mundo do meu lado, estava assim, ó, São Paulo, né? E eu entrei no ritmo, correndo. Mas eu estava de folga, sabe? Eu fui condicionado pela situação ali, né? Às vezes na vida da gente é assim, você está correndo, mas por que você está correndo? É que eu preciso resolver. Será que é você que precisa resolver tudo mesmo? Eu vou dizer para você,
80% das coisas da sua vida não é você que resolve. A sua parte é bem pequena. A maior parte quem faz é Deus. Ai, Padre, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso pagar conta. Se Deus tirar o sopro da vida de você, se Ele te chamar dessa vida amanhã, você vai poder trabalhar? Você vai poder ganhar dinheiro? A sua vida está mais na mão dele do que na sua, sabe? Mas a gente vai entrando nesse espiral. Então no livro eu fui escrevendo sobre o que é preciso fazer para assumir a mentalidade de Deus. E eu quero ler para você, não precisa pegar não, só acompanha a citação que está na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. São Paulo está dizendo: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. Não vos preocupeis com coisa alguma. A palavra preocupeis poderia ter sido traduzida também, em outras Bíblias está traduzida assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. O que a Bíblia está dizendo? Não vos preocupeis, não andeis ansiosos. Mas você pode pensar assim: ah, padre, para Paulo é muito fácil falar isso. Ele era um santo, ele tinha intimidade com Deus. Sabe onde Paulo escreveu essa carta? Ele estava preso em Éfeso. Naquela época eles eram presos com um toco amarrado na perna, levando chicotada. E lá ele escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele escreveu isso? Simplesmente porque ele sabia que Deus existe. Se você crê que Deus existe, isso já é um fator que precisa te deixar menos ansioso. Porque Ele existe, Ele é bom e Ele é Pai. Então a Bíblia está dando essa ordem. Primeiro passo para assumir o pensamento de Deus: aprender a se preocupar menos. Tem gente que é preocupado, sabe? Esses dias eu vi uma mãe ensinando o filho, o menino, largando as fraldinhas, né? E ele estava começando a ir no banheiro. Eu, na minha inocência, achava que a criança já largava a fralda, já ia para o banheiro, já limpava a si mesmo. E a criança não acostumando, né? Fazendo o serviço na calça, tal. E a mãe no meio do shopping, às vezes, a hora que vê, só vê escorrendo uma coisa indesejada na perninha. Aí eu vi a mãe falando com o menino. Quando ele colocava a mão na barriga, assim perto da barriga, ela: ai meu Deus, ai isso aqui no banheiro, ai isso aqui no banheiro, nossa, vamos no banheiro. Aí o menino ficava assim. Eu falei, né, eu tinha liberdade, casada com um parente de um amigo meu. Falei assim: filha, você podia falar com o seu filho de maneira mais calma, né? Você está deixando ele vai fazer na calça só de ouvir você falando, né? Por quê? Porque a gente internaliza o padrão preocupado, tudo preocupado. Porque no fundo a gente está confiando mais na gente do que em Deus, sabe? Claro, você precisa fazer a sua parte. E ansiedade tem a ver também com temperamento. Eu escrevi aqui no livro, os 4 últimos capítulos são sobre os temperamentos, né? Tem temperamentos que te predispõem mais à ansiedade, como o sanguíneo, né, o melancólico em algumas casas, em algumas situações, não é? Você tem que se conhecer, mas a gente tem que tirar essa carga excessiva de preocupação. Por quê? Porque essa preocupação, essa ansiedade, a palavra ansiedade foi escrita no grego, é a palavra merimnao, que queria dizer dividido. A ansiedade, ela divide você. A sua mente vai para um lado, seu coração vai para o outro, seus sentimentos vão para outro, sabe? A ansiedade rouba muita coisa da gente, ela rouba muita coisa de você e de mim. Então a gente precisa aprender a se preocupar menos. E como a gente se preocupa menos? Porque parece fácil, né? Sabe um segredo para você se preocupar menos? É você deixar de viver tudo só no horizontal e começar a viver no vertical. Por exemplo, você já ouviu a metáfora da águia e da serpente? Você sabe que tem águias que matam serpentes grandes. Como que uma águia mata a serpente? Ela desce no chão e começa a brigar e dá bicada na serpente, sim ou não? Ela pega com as garras poderosas a serpente e vai levando a serpente para o alto, 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 para o alto. De repente a serpente morre por asfixia, por não ser um bicho, um animal preparado para as alturas, né, para a imensidão. Para você vencer a sua preocupação, você tem que levar a sua preocupação para o céu, para o plano onde Deus está, para a confiança, para a oração.
Você não vai brigar com a serpente dando chute nela, mas leva para o alto, porque no céu a serpente não tem poder nenhum. O poder da serpente está na terra. Quando você luta somente confiando em você, quando você luta somente dizendo, ai meu Deus, como que eu vou resolver isso? Você tem que fazer muitas coisas, mas tem coisas que você precisa se assumir como filho, aprender a confiar em Deus. Então o primeiro passo é lutar para não viver preocupado, sabe? Lutar para mudar essa chave dentro da nossa mente, entendendo que Deus cuida mais de você do que você imagina. Sabia que nesse ano de 2020 Deus cuidou muito de você? Muito. Sabe, até nos teus piores momentos. Eu tenho uma irmã que está tratando um câncer, graças a Deus ela está melhor, a Cássia. Mas ela fez a cirurgia, retirou uma das mamas, já fez o implante para outra mama. E vendo assim, eu estava na casa dos meus pais há pouco tempo, eu vejo como Deus cuidou da minha irmã em cada ponto do tratamento, naquilo que o médico falava. E eu digo para você, mesmo quando a pessoa venha não ser curada, venha falecer, Deus nos defenda numa doença, Deus também está cuidando dela aí, porque não existe só essa vida. Às vezes Deus permite aquela doença para purificar e fazer aquela pessoa digna do céu, talvez direto, sabe? Existe eternidade. Então Deus cuida de você. Quando eu olho para a minha vida, gente, eu já contei meu testemunho várias vezes. Na minha adolescência, quando eu usei droga, fumei maconha, entrei em coma por causa de droga, fui expulso de time, a minha mãe rezava por mim, eu fui um adolescente muito problemático. Entrei em coma 2 vezes, plantava maconha no fundo de casa. Eu vejo que mesmo naquela situação, do jeito que eu deixava, até onde eu permitia, óbvio, né? Deus cuidava de mim, porque senão eu não estaria aqui. Deus cuida de você. Então é preciso pegar a serpente da preocupação e da ansiedade e levar para o céu, levar para a altura, porque lá o mal não te atinge. Segunda realidade importantíssima para você vencer a ansiedade é assumir a mentalidade de Deus, obedecendo aquela palavra, aquela passagem que está em Mateus capítulo 6, onde Jesus fala: olhai os pássaros do céu e os lírios do campo. Você conhece essa passagem, sim ou não? Quem já ouviu, levanta a mão. Mas por que Jesus está falando, olhai os pássaros do céu? E você sabia que nessa atitude do olhai, existe uma profunda cura de Deus para mim e para você? Porque quando você para e olha a criação, você entende o seguinte: existe uma sabedoria suprema e perfeita de Deus dirigindo tudo que existe. Tudo que existe. E Jesus fala, olha, se Deus cuida assim do passarinho e da flor que hoje nasce e amanhã morre, vestindo-a de beleza, Ele não vai cuidar de você? Você sabia que quando você tem conexão com a natureza, de verdade, se você puder todos os dias ouvir o passarinho, hoje a gente não consegue mais ouvir os pássaros cantando. Aí a pessoa compra um aplicativo para colocar o pássaro cantando 3 da manhã. O pássaro canta de manhã e à tardezinha, né? O ciclo da natureza está quebrado. A comida não é natural, é tudo modificado, sabe? O descanso não é natural. A gente está com muita coisa artificial na nossa mente, e o ritmo de Deus é o ritmo do natural, da natureza. Quando você olha os pássaros, quando você olha Deus cuidando de tudo, você consegue perceber que existe uma sabedoria, uma perfeição. Gente, esses dias eu estava fazendo um estudo sobre algumas peculiaridades da natureza que me chamaram muita atenção. Em primeiro lugar, quando você estuda o corpo humano, gente, existe coisa mais perfeita que o corpo humano? Talvez você está olhando aí para o seu pneu e falando assim, ah padre, nem tanto. Não estou falando da barriga, estou falando do todo, do complexo do corpo humano. Você sabia que o corpo humano, gente, ele é formado de célula, que forma tecido, que forma órgão e que forma sistemas. Tem 6 sistemas complexos dentro da gente: sistema endócrino, cardiovascular, respiratório, excretor, reprodutor, digestório. Que coisa linda, que coisa perfeita que é eu e você, sabe? Você é uma obra perfeitíssima. Então quando Jesus está falando, olhai para os pássaros do céu, Ele está dizendo, veja a minha mão cuidando de tudo que existe. Veja a minha mão cuidando de você. E quando você olha para a natureza, esses dias eu estava estudando algumas coisas da natureza, me chamou muita atenção. Você sabia que as cigarras, tem cigarra que fica enterrada há 17 anos, viva, depois sai do buraco?
como se nada tivesse acontecido, doida para encontrar um parceiro, dar uma namoradinha. 17 anos. Aquele golfinho, como é que é o nome do golfinho? Acho que é cabeça de martelo o nome do golfinho. Inteligentíssimo, é capaz de guardar a sua imagem, de ver você na televisão depois e reconhecer. Sabe, você sabia que a nuvem, gente, ela pesa quase 500 toneladas. E como é que ela está no céu? Deus criou tudo de maneira perfeita. Então quando Jesus fala, olhai para os pássaros, olhai para o lírio, ou seja, eu estou cuidando de você, sabe? E depois Jesus fala, outra coisa que eu coloquei no livro, para você vencer a ansiedade, você precisa aprender a viver o hoje. A viver o hoje. É uma tentação a gente viver no amanhã, né? É uma grande tentação. Mas você precisa viver o hoje. Eu preciso lutar para viver o hoje. Por quê? Porque no amanhã Deus já está. E eu só tenho o hoje. É hoje que Deus está agindo na minha vida. É só agora. Se não for agora, eu não vou viver em outro momento. O passado só existe na imaginação, na memória. O futuro só existe na imaginação. Eu preciso aprender a me colocar no hoje, a confiar em Deus. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Quem aqui tem conta para pagar? Quem aqui tem coisas que você não gostaria que tivesse na sua vida? Eu vou dizer para você, nessa sua situação, Deus está cuidando de você e te amando. E aquilo que saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus, está na mão dEle. Tua família está na mão dEle, teu filho está na mão dEle. Esse vício que você não consegue vencer, está na mão dEle. E você precisa confiar, porque você é filho de um Deus poderoso, capaz de te libertar do vício, de te tirar do sepulcro, sabe? Mas você precisa se conhecer para perceber aonde estão os gatilhos, as coisas que estão te deixando ansioso, com a sua mente acelerada. Menos rede social, você precisa conhecer o seu temperamento. Santa Teresa d'Ávila dizia que esse autoconhecimento à luz da oração, sem ele ninguém cresce, ninguém vence pecado, ninguém é santo, ninguém sobe as moradas da alma. Você precisa combater na sua mente, transformando também a sua ansiedade em oração. Você viu que no versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 6 que o padre leu, diz o seguinte, olha, apresentai a Deus as vossas inquietações em orações e súplicas. Ou seja, a ansiedade precisa ser um instrumento te levando a rezar. Precisa ser uma motivação para a sua oração. O que Jesus fez no Getsemane? Ele reclamou, ele xingou, não, suando sangue. Imagina o nível de ansiedade para um ser humano suar sangue, gente. Mas ele rezou, ele transformou a angústia, a ansiedade, a preocupação, o medo em diálogo com Deus. E aí Deus venceu. A ansiedade sua precisa ser um combustível para você rezar mais. E eu não sei o que está te deixando ansioso, mas eu repito, a sua vida está na mão de Deus, porque você é filho, é filha e é um filho amado. Um filho amado, uma filha amada. Deus não desistiu de você, sabe? Eu teria muitas coisas para falar, mas eu não vou falar de um livro de quase 300 páginas em 40 minutos, fique tranquilo, você não merece isso. Só falei um pouco para exercitar, motivar a sua fé aqui, nesse momento de reflexão. Mas agora nós vamos rezar, eu quero convidar o Frei Gilson para vir aqui, por gentileza. Agora nós vamos rezar, pedindo o Espírito Santo. O Frei vai rezar comigo. O Frei hoje está sendo mais solicitado que os anjos, né? Vamos ficar em pé? E presta atenção no que o padre está falando. Existe, gente, um nível de ansiedade, de preocupação, que já entrou na nossa mente, que já entrou bastante na nossa mente, sabe? E tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer na nossa mente, fazer na nossa mente, fazer na nossa mente, fazer na nossa mente, fazer na nossa mente.
Amém.